Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? E aí, vamos falar de história? O assunto hoje é invasões bárbaras. Se liga aí. Antes de a gente falar naquele momento de transição entre a Idade Antiga e a Idade Média, vamos definir o termo bárbaro, beleza? Se liga. A palavra bárbaro, ela tem uma conotação muito pejorativa, né? Você já associa a alguém, a uma sociedade, a um grupo de pessoas que são violentas, agressivas, né? Só que nem sempre, tá? Na antiguidade, a expressão, a palavra bárbaro, ela era dada tanto para gregos como para romanos, para aquelas pessoas que vinham de fora, que eram estrangeiros, tá? Ou seja, aquelas que não tinham a cultura romana, no caso de Roma, ou que não tinham a cultura grega, no caso da Grécia, que não falavam grego ou latim, né, para Roma, que não tinham o processo de romanização, no caso do Império Romano, que é o que para a gente interessa nesse momento aqui agora, né? Lembrando que a Grécia também está inserida aí, porque Roma conquistou Grécia, então as características elas vão se perpetuando, beleza? Se liga, vou continuar a explicação, vou botar algumas imagens para você para ficar melhor na tua cabeça, fechou? Vem comigo. Olha só, quando você pensa nesse momento da invasão bárbara, você tem que ter em mente que os bárbaros, eles são, na sua maioria, originários do norte da Europa, tá? E eles vêm das planícies da Ásia também. E a partir do século III, eles começam a se deslocar em direção ao Império Romano. E aí, quando eles chegam no Império Romano, eles vão ter duas formas de conviver dentro desse império. Você vai ter uma forma pacífica e uma forma violenta. Muitos bárbaros foram convidados pelos imperadores romanos para participar da organização administrativa política de Roma, porque faltava mão de obra especializada, qualificada em Roma, tá? E a parte violenta de invasões, de mortes, de guerra, ela vai ficando mais lá para o finalzinho do século V, né? Basicamente no ano 495, quando você vai ter o lado ocidental de Roma sendo invadido, beleza? Olha essa imagem aí. Os bárbaros, eles vão vir, na sua maioria, né? Eles são divididos, na sua maioria, em três tipos, tá? Você vai ter os germânicos, que eles vêm lá da Europa Central e Setentrional. Você vai ter os eslavos, que vão vir da Europa Centro-Oriental. E você vai ter os turcos mongóis, né? Que vão vir, na sua maioria, das montanhas asiáticas. Lembrando que esses germânicos, eles são os que vão dar origem, na sua maior parte, aos povos alemães, tá? Mas não são todos eles. A maior parte das informações que nós temos dos bárbaros, elas vêm dos romanos. Então, você já consegue entender por que a grande parte das informações, elas são tão pejorativas, né? É porque é uma história contada pelos romanos, que foram invadidos, que foram dominados, que foram massacrados. Então, obviamente, que eles não iam desenhar, né, não iam pintar esses bárbaros como umas pessoinhas legais, joinhas, né, gente boas, nunca. Por isso que essa conotação de violência, ela ganha muito mais poder, muito mais ênfase, beleza? Se liga nessa imagem. A maioria dos bárbaros, eles viviam em comunidades próximas aos rios Reno e Danúbio, tá? E eles foram muito atraídos pelo prestígio de Roma. Aí, a partir do século IV, 300 e um pouquinho, você vai ter essas comunidades, elas indo para o interior de Roma, num processo chamado de federação. Os federados, eles tinham alguns privilégios que foram sendo conquistados com o passar do tempo, tá? Por exemplo, eles tinham a permissão para morar em Roma, consequentemente eles tinham segurança, né? O imperador prometia e fornecia uma certa segurança para eles. Eles também tinham o direito de manter seus costumes e crenças. Fui pescar ali, que é muita informação. Manter o direito de costumes e crenças. E em troca disso, o imperador, ele cobrava imposto e ele podia colocar esses federados, como ele vai colocar, para lutar, né, a favor de Roma, no exército romano, nas chamadas legiões, beleza? Aí o que é que você vai ter?
As invasões, elas vão acontecer no que nós chamamos de empurra-empurra. Observa aí no mapa. Você observando esse mapa, você vai ver que você vai ter 3 cores. A parte meio rosinha aí vai ser o Império Romano do Ocidente. A parte amarela vai ser o Império Romano do Oriente. E essa parte verdezinha aí é a Britânia, né? Os bretões. Observe a movimentação dos povos bárbaros. Tudo isso que você está vendo aí são povos bárbaros que vão invadir o Império Romano. Olha o tanto de povo: ostrogodo, visigodo, germânicos, suevos, eslavos, hunos, bem violentos, né? Você vai ter aí os anglo-saxões, os francos, um monte de povo que vai estar invadindo o Império Romano nesse momento. Não era também muito difícil você invadir o Império Romano. Você vai dizer, Roberta, mas é o Império Romano. É, cara pálida. Só que esse império estava muito grande. Então tinha muitos pontos de falha de proteção, de falha de segurança, né? Então tornava-se meio que fácil invadir o Império Romano, porque era muito grande. E qualquer lugar que você tivesse, você estava em Roma, né? Então você invadia uma parte pequena, estava invadindo Roma. Além disso, você vai ter a questão dos hunos. Quando os hunos invadem Roma, vai ser uma invasão tão forte e tão violenta por causa do uso dos cavalos, por exemplo, que os romanos não usavam, né? Os cavalos, e os hunos quando invadem usando os cavalos, vai ser um desespero tão grande para os romanos para expulsar esses hunos do território romano, que eles meio que esquecem algumas outras fronteiras, algumas outras regiões que ficam abertas. E aí começam a acontecer várias invasões ao mesmo tempo. Que a gente pensa assim, que a invasão bárbara aconteceu tudo de uma vez só, né? Aquele monte de povo bárbaro invadindo, dominando Roma. Não. No começo foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí chegou um outro grupo aqui, outro grupo mais lá na frente. E quando eles perceberam a brecha maior, é que eles foram invadindo na sua totalidade, tá? Aí olha só, você vai ter os hunos, né? Que eu falei pra vocês agora. Observa essa imagem. Os hunos, eles permanecem durante muito tempo próximo ao Mar Negro, tá? E o líder mais forte, mais importante, é Átila. Átila, ele é muito, muito importante. E é ele que vai em direção a Constantinopla. E você deve lembrar que Constantinopla era a capital do lado oriental, né? Do Império Bizantino de Bizâncio. Lá, quando Átila invade Constantinopla, o imperador está tão desesperado que ele termina negociando, né, para que esses bárbaros vão embora. E eles pagam um tributo, um valor aí, moedas de ouro, para que Átila vá embora. Aí Átila sai de lá, né, de Constantinopla, do lado oriental, e vai em direção a Roma, no ocidente. E aí ataca Roma, só que também ele vai conseguir receber um pagamento para se retirar. Aí Átila morre no ano de 453, isso aí é século V, tá? Depois de Cristo já. Os hunos, eles perdem a sua força combativa, né? Eles terminam não tendo mais tanta força, porque o líder maior central era Átila, e eles recuam para o leste. Aí lá eles formam o reino búlgaro, tá? Muito tempo depois. Em 410, os visigodos invadem o lado ocidental. Em 450, os juntos. E por último, né, lá em 495, meados, né, finalzinho do século V, você vai ter o lado ocidental, ele sendo invadido pela sua totalidade. Vale lembrar que o lado ocidental de Roma, vou botar o mapa, observa aí, ele é facilmente invadido por causa das suas fronteiras, né? O seu território, ele era banhado pelo mar. Ele era banhado pelo mar. E por causa disso facilitava a invasão. Eita, correção! No ano 476, tá? Eu falei 495, mas não. É 476, beleza? E aí, quando a gente fala desses povos que invadem o lado ocidental, os povos germânicos, né? A gente destaca os francos. Mas, na maioria, os povos germânicos têm uma característica muito familiar. Isso é muito forte entre eles, tá?
Então você vai ter nos reinos germânicos as mulheres com uma presença política muito forte. Se você disser assim, Roberto, eu assisti os Vikings, ou para aqueles mais inglesados, Vikings, né? Roberto, eu assisti e percebi que a Lagertha, ela tinha uma força muito grande, mas era. As mulheres entre os germânicos, né, as mulheres entre os bárbaros, elas tinham essa característica política muito forte, tá? Elas dividiam elas dividiam o poder com o marido, com o homem. A situação familiar era muito marcante, mas você tinha ali no poder tanto o homem quanto a mulher. E uma das características dos povos bárbaros, dos povos germânicos, que vão ser adotadas, né, no lado ocidental, no lado de Roma, né? E que vai permanecer, vai ser o comitatus. O comitatus é aquilo que provavelmente vai cair na prova do Enem para você. É uma característica germânica, é uma característica dos bárbaros, tá? Que era aquelas relações de fidelidade, que lá na Idade Média vai evoluir para a sucerania e vassalagem. A relação de sucerano e vassalo, né? De fidelidade, que foi tão bem trabalhada em outro seriado, né? Que nós conhecemos muito bem, o famoso Game of Thrones, né? Aquela relação de fidelidade do cavaleiro, né? Ele honrando a sua promessa, na maioria das vezes com a própria vida, que ele prefere morrer a faltar com a sua promessa de fidelidade. Se liga aí no que eu vou botar para vocês. Aqui você vai ter a seguinte informação. Existem alguns fundamentos da sociedade germânica que tem que ser levado em consideração, tá? Você vai ter, por exemplo, a ideia de nobreza. A nobreza que vai se instaurar no lado ocidental de Roma durante toda a Idade Média, ela vem de origem germânica. Você vai ter famílias que se diziam ser descendentes diretas das divindades, né? Dos vários deuses que esses bárbaros tinham. Existia uma sociedade germânica que era livre, que possuía armas e participava de assembleias de decisões. Isso vai se manter, né? Esse grupo vão ser os nobres na Idade Média. Você vai ter os semilivres, que eram ex-escravos ou populações submetidas, né, mas com uma certa afinidade cultural. E por último, você vai ter os escravos, que eram prisioneiros de guerra, nascidos escravos ou devedores. E aí eu faço um adendo a você nesse momento. Na antiguidade, escravidão não é pela cor da pele, beleza? Na antiguidade, a escravidão ela acontece por dois motivos, por dívida ou por guerra, beleza? Tá aí um pouquinho sobre os povos bárbaros. A gente vai falar daqui a pouco de um outro povo bárbaro, né, que tá dentro desse bolo aí, que vai ser muito, muito importante para a formação da Idade Média, do Reino Franco. De todos os povos bárbaros que invadiram Roma, você não pode esquecer dos francos. Só que isso é cena dos próximos capítulos. Até lá! Tchau, tchau!